Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Edrei Lael Apologética. Eu sou Edrei e a minha intenção aqui é defender a fé cristã. Hoje nós iremos falar sobre as falácias lógicas ateístas, ou melhor, fazendo jus ao que temos aqui no slide, quem está nos escutando, está escrito falácias lógicas e os argumentos ateístas contra o teísmo cristão. Nós utilizaremos como base bibliográfica para o nosso estudo este livro, escrito pelo já falecido filósofo e lógico Irving Cope. O nome é Introdução à Lógica. Nesse livro, ele fala sobre o que é a lógica, quais são os métodos e princípios que a lógica utiliza. Não é um livro de apologética, tá bom? Só para esclarecer para quem talvez possa fazer uma confusão. É um livro que fala sobre a lógica, fala sobre falácias lógicas, e eu irei fazer uma análise de alguns argumentos ateístas que provavelmente estão incluídos no que nós chamaríamos de falácia lógica. Então, primeiro nós precisamos saber o que é a lógica. O próprio Irving Cope define a lógica como métodos e princípios, o estudo de métodos e princípios de como fazer um raciocínio, um pensamento correto. Então, lógico é aquilo que é correto no sentido de raciocínio, uma conclusão que deriva de premissas realmente confiáveis, plausíveis, logicamente, ok? E esses raciocínios, quando não são corretos, são, portanto, erros lógicos. E a isso nós chamamos de falácias. Olha só o que o Irving Cope diz em seu livro Introdução à Lógica, na página 33. No estudo da lógica, é costume reservar o nome de falácia àqueles argumentos ou raciocínios que, embora incorretos, podem ser psicologicamente persuasivos. Então, olha só, Irving Cope agora nos dá uma informação a mais. Falácia não é apenas um raciocínio incorreto, é mais do que isso, porque além de ser um raciocínio incorreto, ele é psicologicamente persuasivo, portanto, é um argumento que possui certa força. Ele continua, portanto, definimos falácia como uma forma de raciocínio que parece correta, mas que, quando examinada cuidadosamente, não o é. É proveitoso estudar tais raciocínios, pois a familiaridade com eles e seu entendimento impedirão que sejamos iludidos. Estar prevenido é estar armado de antemão. Então, por fim, Irving Cope também está nos dando uma boa razão para estudar a lógica e para estudar as falácias lógicas. Ou seja, é importante estudar e saber quais são as falácias lógicas, pelo menos as mais comuns, para estar prevenido. Você logo checa e percebe, bem, isso é uma falácia lógica, eu não vou dar crédito a esse raciocínio. Então, vamos falar aqui de uma falácia lógica que o ateísmo pode utilizar. Se você estiver conversando, debatendo com um ateu, talvez ele possa utilizar. É o chamado ad hominem ou ad hominem, contra o homem. É isso que significa essa expressão latina. Irving Cope faz uma diferenciação entre o ad hominem ofensivo e o ad hominem circunstancial. O ad hominem ofensivo é aquele em que você realmente apenas ofende o seu interlocutor. Quando você se depara diante de uma situação em que o interlocutor está argumentando e você aqui,
como falacioso, no meu exemplo, por não conseguir refutar o argumento, a ideia de quem está proferindo-a, você então ataca a pessoa. Por isso, contra o homem, contra a pessoa. E em especial, o ad hominem ofensivo, ele ataca justamente o caráter da pessoa. Na maioria das vezes, é o caráter moral. Então, você está debatendo com um ateu. Vamos colocar um cristão e um ateu. Então, digamos, um cristão e um ateu estão debatendo. E o ateu, não, por algum motivo, não está sabendo lidar com o argumento daquele cristão. E, de repente, ele ataca a pessoa. E diz, isso aí você fala, mas você é um ladrão, você é um corrupto, você é alguém imoral. Claro, para tentar descredibilizar o que você está dizendo. Mas, por que isso é falacioso? Porque o conteúdo da sua fala, o conteúdo da sua defesa, da sua argumentação, não é ferido, não é atingido por causa do seu caráter moral ou da sua personalidade. Então, vou dar um exemplo aqui. Robert diz que se Deus não existisse, imaginemos um ateu falando, né? Existe um argumento moral que diz que se Deus não existe, valores morais objetivos não existem. Aí o ateu diz, você diz que se Deus não existisse, valores morais objetivos não existiriam, mas você é imoral. Olha só, atacou diretamente a pessoa com quem ele estava debatendo, esse ateu, nessa hipótese. Então aqui nós temos um caso de uma falácia lógica que é ad hominem. Ou seja, a pessoa parece que não pode falar aquilo, não pode falar sobre moralidade porque ela mesma é imoral. Veja, em vez de se analisar a premissa que diz que se Deus não existe, valores morais objetivos não existem, esse ateu está atacando a pessoa que está defendendo essa premissa e, portanto, essa premissa continua ilesa, não tocada. Por isso que é uma falácia lógica, porque você não consegue demonstrar falsidade da premissa que se quer defender, demonstrando o caráter ruim da pessoa. Pode ser até o caso que Robert, aqui do exemplo, ou você seja um imoral, mas isso não quer dizer que o que você defende está errado necessariamente, mesmo que seja a respeito da moralidade. Então vamos lá, exemplo 2. O historiador Gary Habermas acha que a ressurreição é historicamente confiável só porque é um cristão. Esse exemplo 2 já é um exemplo de ad hominem circunstancial. O ad hominem circunstancial ele não é uma ofensa direta como o ad hominem ofensivo. O ad hominem circunstancial é aquele em que você, para descredibilizar o argumento da pessoa, você lembra que essa pessoa provavelmente é tendenciosa por ter uma formação. Por exemplo, é claro que o Edrei ele vai fazer apologética cristã porque ele é um cristão. Você só está dizendo isso porque você é cristão. Mas por que que isso é um ad hominem? Porque é claro que as pessoas defendem o que elas pensam porque elas têm uma formação, uma base que vão dar ensejo a esse pensamento que elas têm, a essa crença que elas têm. E você não analisa a formação de alguém para dizer se essa pessoa está certa ou errada. Você analisa o conteúdo que ela está dizendo. Porque se alguém lhe disser, você só está dizendo que Deus existe porque você é um cristão. Você só diz que Jesus ressuscitou, como Gary Habermas, que realmente é um historiador e acha que Jesus ressuscitou, porque você é um cristão. Bem, você pode devolver para a pessoa, é claro que isso é falacioso, mas só para exemplificar, você também está dizendo que Jesus não ressuscitou só porque você é um ateu, só porque você é um cético. E aí fica nessa briga, entre aspas, boba. Você não sai do lugar enquanto ficar em ad hominem. Você não debate ideias, você não debate as premissas e realmente isso, além de ser falacioso, é totalmente não proveitoso e prejudicial para uma discussão
que tem o objetivo de ser boa, agradável de se ouvir. Então, existe uma outra falácia, que é a falácia genética. O Irving Cope, em seu livro, até trata o ad hominem, inclusive o ofensivo, como uma espécie de falácia genética. Porque o que é a falácia genética? É a tentativa de falsificar uma crença, teoria ou ideia, explicando como essa crença se originou. Então vamos lá. Em relação àquele ad hominem, que também é tratado como falácia genética. Ah, essa crença vem de um imoral. Essa crença vem de alguém totalmente errado. Essa crença vem de um homicida, portanto essa crença está errada. Ou seja, você está mostrando como essa crença, como essa teoria, essa ideia surgiu. Mas não fica só no ad hominem, gente. A falácia genética, ela está em todo lugar. E inclusive é uma falácia muito utilizada. Porque ela tem um ar de ser um argumento intelectual, realmente racional, que trata de ideias. Dificilmente você consegue. Aliás, é muito fácil você deixar passar argumentos falaciosos que contêm a falácia genética. Porque tudo que a pessoa vai fazer é tentar dizer porque essa ideia começou assim, ela está errada. Agora, uma crença pode ser verdadeira e por isso é falaciosa essa argumentação, esse tipo de argumentação, independentemente do modo como ela se originou. Então, alguém diz assim, um ateu diz assim: Deus não existe. Essa ideia de Deus não é nada mais do que o produto, o fruto do medo e da sensação de solidão. Aliás, esse é um argumento muito utilizado pelos ateus. Eles dizem, Freud já dizia que o homem criou um pai celestial por causa do sentimento de medo e solidão. Nietzsche vai dizer, o homem cria um Deus eterno com medo da morte. Marx vai dizer, não, a religião ela só serve para alienar as pessoas. Essa é a motivação da religião. E Deus não existe por isso. Porque a religião, na verdade, ela só serve para alienar as pessoas. Né? Ou seja, a motivação dessa crença é essa, a tendência, a contingência, a origem dessa crença, teoria é essa, portanto ela está errada. É claro que eu e você não achamos que nós cremos em Deus, em Jesus, por causa do medo. É claro que existe o testemunho do Espírito Santo, existem evidências, existem provas, argumentos, percepções realmente racionais que fazem você entender que Deus existe ou que o cristianismo é verdadeiro. Eu, pelo menos, consigo olhar para o mundo e perceber que o cristianismo toca a realidade. Mas digamos que alguém creia em Deus pelo medo. O medo leva alguém a crer em Deus. Isso não explica, ou melhor, isso não leva à conclusão de que Deus não existe. Porque alguém pode ganhar uma crença pelo medo e ainda assim essa pessoa ter uma crença verdadeira. Então, o outro argumento, que é também um exemplo de falácia genética, é esse aqui, inclusive eu ouvi recentemente. Você só é um cristão porque nasceu no Brasil. Se você nascesse na Arábia Saudita, você seria um islâmico. Se você nascesse na Índia, você seria um hindu. Bem, aqui é um claro exemplo de falácia genética, porque se está dizendo que eu ganho uma crença, eu só tenho essa ideia porque eu nasci em determinado lugar, ou seja, por causa dessa contingência é que eu tenho essa crença e, portanto, essa crença é falsa, é falseável. Mas é claro que eu posso nascer no Brasil e aqui no Brasil eu encontrar o cristianismo e ainda assim esse cristianismo ser o verdadeiro, ser a verdade. Então é totalmente falaciosa essa alegação que se quer muitas vezes colocar em debate com cristãos. Tá? Ok, voltando para cá, existe uma outra falácia que Irving Cope coloca, que é o argumento pela ignorância. O argumento pela ignorância é aquele em que você se utiliza do não conhecimento ou da não informação ainda não obtida sobre um assunto para demonstrar a veracidade ou a falsidade dele. Já explico.
Como assim? Você diz, ah, a alma não existe porque ninguém provou que ela existe. É um argumento pela ignorância. Porque você não mostra argumentos concretos e positivos para demonstrar por que uma alma imaterial não existe. Você apenas está se baseando na suposta ideia de que ninguém nunca demonstrou que ela não existe. E pode ser o caso que ninguém nunca tenha demonstrado algo, mas ainda assim isso ser verdadeiro, isso ser confiável. Então, o que é o argumento pela ignorância? É a tentativa de invalidar a veracidade de uma crença somente pelo fato de sua falsidade não ter sido demonstrada, ou, como no caso do exemplo da alma, a tentativa de demonstrar a falsidade de uma crença meramente com base no fato de que sua veracidade não foi provada. Então aqui é uma via de mão dupla. Você pode dizer, ah, isso é falso porque ninguém demonstrou que é verdadeiro. Ou pode dizer, isso é verdadeiro porque ninguém mostrou que é falso. Um exemplo aqui. Nunca ninguém foi capaz de provar que Deus existe. Logo, Deus não existe. Então é comum você, em debate, ouvir ateu dizer que ninguém nunca provou que Deus existe. Ah, e ficam, inclusive, invertendo o ônus da prova, não arcando com as suas ideias que eles mesmos defendem. É muito comum você ver ateus ficando numa posição bem mais confortável, dizer, ah, eu sou ateu, não preciso demonstrar que Deus não existe. Ninguém nunca demonstrou que ele existe mesmo. Então o ateu aqui fica numa posição realmente muito confortável e parece que ele está por cima. Não. Muitas vezes, provavelmente, ele está caindo no argumento pela ignorância. Olha um outro exemplo aqui. Nunca vi um milagre acontecer. Portanto, não é possível que milagres aconteçam. E como é comum você ouvir ateu dizendo, ah, nunca vi um milagre, nunca vi um cego ver, nunca vi um mudo falar, alguém que tem uma perna amputada voltar a ter a perna, e assim por diante. Essas pessoas dizem que nunca viram milagres, não conhecem, não sabem se milagres realmente acontecem, e para eles, portanto, o milagre não acontece. Ou seja, eles se utilizam da sua ignorância, do seu desconhecimento, ou da não informação sobre o assunto, para dizer que tal coisa é falsa ou falseável. Então, para encerrar, vamos dar uma olhada na falácia da falsa causa. A falácia da falsa causa é o estabelecimento de uma conexão causal errônea, falsa. Quando você olha dois eventos que estão acontecendo juntamente, ou então um acontece antes do outro, e você, só por causa disso, diz: bem, o evento 1 é a causa do efeito 2, e portanto o evento 2 é efeito do evento 1. Então, você estabelece uma causa e um efeito sem realmente detectar se esses eventos que aconteceram ao mesmo tempo, que estão acontecendo ao mesmo tempo ou que aconteceram um depois do outro, realmente tem alguma conexão causal. Então, por exemplo, se você diz assim, bem, aqui há carros que liberam fumaça e aqui há fumaça. Então você diz, se não há carros, não há fumaça. Não, você não pode dizer que se você tirar os carros, não vai ter fumaça. Porque essa fumaça pode estar vindo não só dos carros, pode estar vindo de uma indústria, pode estar vindo de uma queimada. Então não é porque você vê um carro que você logo deduz que a fumaça vem desse carro, mesmo que o carro e a fumaça estejam ali no mesmo plano, no mesmo momento de acontecimento. Então isso é falsa causa, é você olhar para dois eventos que ou estão acontecendo no mesmo momento, ou que um acontece antes do outro, e você então só por isso estabelece uma conexão causal entre eles. Vamos lá ao exemplo dos ateus. Os ateus utilizam um argumento que é realmente falacioso, caindo na falácia da falsa causa, que é esse aqui. Eles dizem assim, olha, os países europeus com maior índice de desenvolvimento humano são compostos por uma maioria não religiosa. Portanto, o ateísmo, a não religião, é mais benéfico, é algo mais interessante que a religião. Bem, é claro que existem várias críticas a esse argumento. Primeiro que o fato de
uma crença ser, entre aspas, mais benéfica ou menos benéfica não influencia na veracidade dela, né? Inclusive tem um ditado que diz que as verdades doem, as verdades machucam. Pode ser o caso que algo seja verdade e não seja tão proveitoso assim para trazer bem-estar, digamos. E ainda assim, a verdade disso pode estar intacta, né? A Dinamarca é majoritariamente ateia e é o país mais feliz do mundo. Eu ouvi esse argumento recentemente. Logo, o ateísmo traz felicidade. Outra falácia da falsa causa, tá bom? E é claro que é difícil você aferir felicidade, medir felicidade, até conceituar felicidade é difícil, quanto mais você dizer qual país do mundo é mais feliz ou menos feliz. Então, por que que esses argumentos eles são falaciosos? Porque você olha para o IDH alto e vê que essa população é ateísta, e você logo conclui que esse IDH alto é por causa do ateísmo. E esquece que tem uma série de fatores históricos, sociológicos, antropológicos que podem explicar isso. O ateísmo até pode ser uma das causas, não ser a principal ou não ser nenhuma das causas. É preciso que se faça um estudo, uma análise, e não que se saia falando qualquer coisa como o ateísmo é mais benéfico que a religião. Como eu disse, né, a questão do mais benefício ou menos benefício nem altera a veracidade de uma crença ou não. Mas nesses casos, ainda assim, é algo difícil de você demonstrar, ok? Então, essas falácias vão ser encontradas muitas vezes em discussões. Falácia do ad hominem, falácia genética, argumento pela ignorância e falácia da falsa causa. Você vai encontrar muito. E o que você vai fazer? Nem perca tempo. Você diga, essa falácia que você está dizendo é uma falácia lógica informal já catalogada. Os lógicos já catalogaram essa falácia que você está usando. Isso é falácia da falsa causa. Nem se preocupe em refutar o conteúdo. Refute sua forma do argumento. Sua forma do argumento, por ser falacioso, já está errado. E se você demonstrar isso, já cai por terra. Nem precisa entrar a fundo. Alguém dizer que a ideia de Deus vem pelo medo, nem tente dizer que não vem pelo medo. Porque se vem pelo medo ou não, no momento não interessa. Isso é falácia genética. Entendeu? Isso é falácia da falsa causa. Isso é falácia de argumento pela ignorância. Isso é ad hominem. Diga isso. Nem entre em discussão. Se alguém vier ferir a sua personalidade em um debate que inclusive custa tempo sobre ateísmo, religião, existência de Deus, nem tente defender. Diga, isso é ad hominem. Tudo bem? Talvez depois pode processar a pessoa e tal, mas na hora, não entre em discussão, você vai perder tempo. Isso é muito importante para uma discussão. E é claro, por que que nós precisamos conversar realmente, debater com essas pessoas? Número um, para mostrar a razão da nossa fé, por que que nós temos realmente a verdade do nosso lado, por que que nós temos realmente uma cosmovisão de mundo plausível. É esse o nosso objetivo, mostrar a essas pessoas que muitas vezes cantam vitória. Eles agem em nome da racionalidade, eles querem monopolizar a razão, o conhecimento. Então, eu vou sim debater, eu vou sim dialogar com essas pessoas para mostrar que nós estamos no mesmo lado. Se essa pessoa é racional, eu também sou. Se ela tem ideias plausíveis, eu também tenho. Esse é o primeiro objetivo da apologética. O segundo, não é o último, porque tem tantos outros, é que você vai fortalecer a fé daquelas pessoas que realmente querem respostas para essas questões difíceis que muitas vezes os ateus apresentam. E essas falácias, embora elas sejam falácias, elas, como Irving Cope disse no começo, são psicologicamente persuasivas. A pessoa vai achar, se ela não souber que isso é uma falácia, que o ateu está certo, que o ateu está tendo vantagem na sua discussão e realmente levando aí o debate para uma vitória. Ou então essa pessoa está realmente demonstrando que a cosmovisão dela é verdadeira e é plausível, quando na verdade boa parte desses argumentos são falaciosos. Então essas são falácias lógicas já catalogadas. É claro que um argumento pode ser falacioso sem estar enquadrado nas falácias que nós falamos aqui. Inclusive existem outras mais
que o próprio Irving Cope coloca e podem ser estudadas em outro momento. Por enquanto, eu fico por aqui e quero agradecer muito a você que esteve me assistindo e me ouvindo. Deus abençoe você e sua casa. Vamos juntos defender a fé cristã.